Aleluia, aleluia, em honra e louvor nós iremos cantar ao Senhor. Olá pessoal, Edivaldo mais uma vez, estamos juntos para dar continuidade no nosso curso. Terminamos a parte 2 da nossa lição e quero incentivar você a dar continuidade assistindo a próxima parte, a fim de que nós possamos continuar crescendo juntos na graça e no conhecimento do nosso amado Jesus. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Então, muitas vezes se afirma que os apóstolos esperavam a vinda de Jesus na época do Novo Testamento. Muitas vezes se afirma. Nada mais longe da verdade. Tá bom? Por quê? Segue aí alguns pensamentos. Isso não é a verdade, como mostra alguns fatos abaixo, olha. Por exemplo, Jesus disse aos discípulos que eles seriam mortos. Tá bom? Isso para a gente justificar aquela fala. Muitas vezes se afirma que os apóstolos esperavam a segunda vinda de Jesus na época do Novo Testamento. Isso não é verdade porque o Novo Testamento ainda não estava completo quando eles estavam vivos. Então isso é... Agora, logo depois que eles foram mortos, logo depois que o Novo Testamento foi completo, aí Jesus pode voltar a qualquer momento. Aí a última hora é a qualquer momento. Tá bom? Então vamos lá. Agora, Jesus, ele disse para os discípulos, olha, eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Então, Jesus não voltaria naquele momento em que os apóstolos ainda estavam vivos, mas logo depois da morte deles. Deu para entender isso? Porque Jesus disse, vocês serão condenados à morte. Está falando para os apóstolos. Tudo bem? Mais uma. O Senhor disse de que modo Pedro morreria. Ou seja, ele anunciou o tipo de morte que Pedro morreria. Em João 21, tá... É 18 e 19, tá bom? 18 e 19. Diz assim, mas quando você for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Então, Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com o qual Pedro iria glorificar a Deus. Deu para entender que Jesus anunciou o tipo de morte que Pedro morreria, ou seja, ele fez uma profecia. Então, Jesus não voltaria antes dessa profecia ser cumprida. Tá bom? Abra em 1 Pedro, capítulo 1, verso 14 e 15, onde o Pedro entendeu essa fala de Jesus, e ele disse, olha, está chegando a minha morte, né? A morte dele, a morte de Pedro, tá bom? Diz assim, olha, como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, mas assim como é santo, eu estou lendo, deixa eu ver aqui se eu estou certo. Não, eu acho que não está certo. Bom, mas deixa eu ver aqui.
Assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos também em tudo o que fizerem. Deixa eu ler 2 Pedro. Eu acho que eu anotei errado. É 2 Pedro. É 2 Pedro mesmo. Obrigado, Odair. Obrigado. Tá vendo? Olha aí, ó. Precisa corrigir aí sua apostila. Deixa eu ver se eu corrigi aqui. Já. Não. Corrige sua apostila aí, tá bom? Corrige. Agora sim. Agora sim. Porque sei que em breve deixarei este tabernáculo, como nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Agora sim. Eu me empenharei para que também depois da minha partida, vocês sejam sempre capazes de lembrar-se destas coisas. Ok? Corrige aí, tá bom? Sua apostila. Então, Jesus, ele anunciou o tipo de morte que Pedro teria. E Pedro entendeu isso. E depois disse, olha, está chegando a minha partida. Né? Agora, depois da minha partida, vocês lembrem disso. Porque Jesus pode voltar a qualquer momento. Paulo também escreveu sobre sua morte. Ou sua morte iminente. Tá bom? Então, é só para mostrar para você que os discípulos, eles seriam mortos, os discípulos aqui, os apóstolos, seriam mortos antes da vinda de Jesus. Então, isso para nós é um sinal. Olha que beleza. Você quer sinal? Você quer sinal da volta de Jesus? Então, vamos lá. Primeiro sinal. Jesus, ele já foi morto, ele ressuscitou. Isso é um sinal da volta de Jesus. Então, agora ele vai voltar a segunda vez para resgatar aqueles que o temem, aqueles que fizeram sua vontade. Isso é Hebreus 9, tá bom? 27 e 28. Segundo sinal, Jesus profetizou sobre a destruição de Jerusalém em Mateus 24. Eu vou passar um vídeo depois para vocês sobre isso no grupo, tá bom? Mateus 24, ele falou sobre a destruição de Jerusalém. Jerusalém já foi destruída, Jerusalém e o templo. Então o sinal já foi dado. Terceiro sinal. Jesus disse que os apóstolos seriam mortos antes da vinda dele. E eles já foram mortos. Foram mortos conforme profecia, né? No caso de Pedro e de Paulo, ele falou o tipo de morte que eles passariam. Esse é um ponto. Então, imagina, o Pedro profetizou ou escreveu sobre a sua morte. Então, ele não morreria antes dessa profecia ser cumprida. Ou Jesus não voltaria antes dessa profecia ser cumprida. Uma outra profecia também já cumprida está em Colossenses, capítulo 1, verso 23. Dá uma olhada comigo. Na verdade, nós temos que olhar dois textos. Mateus capítulo 24, primeiro. Vamos Mateus 24, primeiro. Olha que interessante. Depois, se você tiver alguma pergunta, você anota ou escreve aí que eu vejo. Mateus 24, verso 14. Tá? Verso 14. Diz assim, é uma profecia sobre a pregação do evangelho. Diz assim, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Vai para Colossenses, capítulo 1, verso 23. Eu vi que você mandou uma pergunta aí, já olho, tá? Vamos ler primeiro, aí depois a gente fala. Colossenses 1. Agora, Jesus falou aquelas palavras de Mateus 24, mais ou menos no ano 30, tá? Mais ou menos no ano 30. A carta aos Colossenses foi escrita mais ou menos no ano 60, 61. Olha o que está escrito lá. Desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do evangelho que vocês ouviram e que tem sido
proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Este é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. O evangelho ele tem sido proclamado, ou ele foi proclamado a todas as nações debaixo do céu. Alguém fala assim, mas não tinha chegado na América ainda. É óbvio, ele está se referindo aos continentes no qual o evangelho foi pregado naquela ocasião. Continente oriental, lá, o Oriente, africano e europeu. O evangelho já tinha atingido todo o mundo conhecido. E agora chegou no Ocidente, para que acabe qualquer dúvida, mas já foi pregado a todas as nações do mundo. Isso não significa indivíduos. Tem indivíduo nascendo todo dia. Então não é nesse sentido a profecia, mas no sentido de continente. O evangelho já alcançou todos os continentes. Então isso é profecia cumprida. Deixa eu ver aqui alguma coisa que você escreveu. Vamos lá. Reinaldo colocou assim: pode ser que não necessariamente todos, mas alguns, incluindo, obviamente, Pedro e Paulo, que são nominados. Sim, é porque foram os dois, na verdade, que foram nominados, tá? Mas quando Jesus disse que eles seriam perseguidos e mortos, ele está falando de todos, tá bom? Agora, a profecia direta se fala de dois indivíduos, que são Pedro e Paulo. Porque lemos há pouco a passagem que diz: nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Ok. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 16. Ok. Então, 1 Tessalonicenses 4 é Paulo que está escrevendo, certo? Ele escreveu antes de 2 Timóteo, capítulo 4, versos 7 e 8. Ele escreveu antes, aquele primeiro momento. Então, naquele momento em que ele escreveu 1 Tessalonicenses, Deus ainda não havia anunciado a ele que a morte dele estava próxima, certo? Então, não existe nenhuma dificuldade de você dizer para... quando ele escreveu 1 Tessalonicenses, ele está dizendo, olha, se Jesus voltar agora e nós estivermos vivos, incluindo ele, nós seremos arrebatados. Nós não vamos experimentar a morte. Porém, mais tarde, na outra carta, Deus revelou para ele que a morte dele se aproximava. E, de fato, foi naquele momento mesmo. Tudo bem? Deu para entender isso? Só para você. Obrigado pela observação e pergunta muito boa, Reinaldo. Ok? Então, estas coisas mostram, ao meu ver, claramente, que os apóstolos morreriam antes da segunda vinda de Jesus. Tá bom? Embora ninguém saiba quando Cristo virá, a Bíblia, ela ensina claramente que ele pode chegar a qualquer momento. Por isso, Paulo escreveu daquela maneira. Tá ok? Então, é interessante a gente entender, por exemplo, que o que é a questão, por exemplo, do arrebatamento. Então, não tem arrebatamento secreto ali. Em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Não tem arrebatamento secreto. O que Paulo está afirmando é, se Jesus voltar agora, nós, se estivermos vivos, não passaremos pela morte. Como, por exemplo, Enoque. Vamos ler Hebreus capítulo 11, só para você ver o que é arrebatamento na Bíblia, né? Tá bom? O que é arrebatamento na Bíblia? É não passar pela morte. Não tem nada de secreto. Não existe nada de secreto na Bíblia em termos de arrebatamento. Tá ok? Vamos lá. Deixa eu ver lá. Agora esqueci qual foi a passagem que eu falei. Alguém me lembra aí agora? Eu esqueci. Hebreu 11. Obrigado. Hebreus 11. Isso. Eu acho que eu estou com a minha mente falhando, viu? Hebreus 11.
Tá bom. Vamos lá para Hebreus 11. Vai lá para o verso 5. 5. Deixa eu ver. Ok, tá bom. Acho que Hebreus 5 tá bom. É 11:5. Diz assim: Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Então, arrebatamento, o que é? É não experimentar a morte. Não é ser guardado aqui, para ficar 1000 anos aqui, como a falsa doutrina do pré-milenarismo diz. Tá bom? Hebreus 11. Obrigado pela lembrança. Agora, isso é definição bíblica, não é? Agora, se alguém diz que é arrebatamento secreto, a Bíblia não fala de arrebatamento secreto. Ela fala de arrebatamento como alguém que não experimenta a morte. Agora, só 2 pessoas tiveram essa experiência. Uma foi Enoque e a outra foi Elias. Agora, aqueles que estiverem vivos na volta de Jesus terão essa mesma experiência. Quem serão essas pessoas? São os justos que estiverem vivos. E se você ler o verso 18 de 1 Tessalonicenses, ele vai dizer: e estaremos para sempre com o Senhor. Tá bom? Então vamos lá, completar esse ponto aqui. Assim, a igreja do primeiro século sempre se referiu à vinda de Jesus como próxima. E por que é próxima? Porque ela pode ocorrer a qualquer momento. Agora, naquele momento havia alguns sinais que ainda precisavam acontecer, como, por exemplo, a morte dos apóstolos, como, por exemplo, a destruição do templo e da cidade de Jerusalém, profetizado por Jesus. Isso aconteceu no ano 70. Então, antes disso, Jesus não voltaria, porque havia profecia ainda para ser cumprida, certo? Bom, vamos continuar. Esta constante proximidade da vinda de nosso Senhor faz com que a igreja de todos os séculos fique sempre em um estado contínuo de alerta e vigilância. Jesus, falando sobre sua vinda, frisou repetidamente a ordem de vigilância. Mateus capítulo 24, do 42 ao 44, nos diz: portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isso: se o dono da casa soubesse a que horas da noite viria o ladrão, ele ficaria de guarda e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Tá bom? Como será a sua vinda? Eu vou fazer esse ponto aqui para a gente fazer a nossa parada, tá? Jesus explicou assim, deste modo: assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Muito rápido, não é? É num abrir e fechar de olhos, conforme Paulo vai nos revelar em 1 Coríntios capítulo 15, verso 52, tá? Ele virá como foi, nas nuvens. Qual é a diferença da primeira e segunda vinda de Jesus? Alguém tem ideia? Porque ele vai vir como veio, mas ele subiu nas nuvens e virá nas nuvens. Mas qual a diferença da primeira e da segunda vinda? É que na primeira ele pisou nessa terra, mas na segunda
ele não pisará nessa terra. Mas nós vamos ao encontro dele nos ares. Nós lemos em 1 Tessalonicenses 4, do 16 e 17. Tá bom? Essa é a diferença. Apocalipse 1:7 diz que todo olho verá. Então não será secreto. Não será secreto. Então todo olho verá. Ele virá como ladrão, sem avisar os que não se preparam e não vigiam. Então, por isso que a gente começou falando que o dia que a gente tem para mudar de vida é hoje, é agora, não é amanhã, tá bom? Ele virá em pessoa, conforme nós já lemos em Mateus, ou 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Ele virá em glória, conforme nos revela Mateus 25, 31. Tá ok? Ele virá com seus anjos, 2 Tessalonicenses nos revela esta palavra. Ele virá com poder e muita glória. E todas as nações serão reunidas diante dele para presenciarem sua gloriosa volta. Agora, nós devemos lembrar que tudo isso, como diz a palavra, acontecerá num abrir e fechar de olhos. Deus não é controlado pelo tempo como nós, tá? Então, nós devemos entender desta maneira que tudo isso acontecerá, porém, será como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Será num abrir e fechar de olhos. Ok, deixa eu ver aqui. Professor, pode responder depois do intervalo. De onde tiram a ideia de que ele virá e as pessoas que não forem teriam que ficar mais um tempo aqui na Terra? Cris, sua pergunta é extremamente importante e eu vou responder depois do intervalo, mesmo com a Bíblia aberta, tá? A Giovana colocou a lacuna da terceira frase. Terceira frase. Que ponto que é? Letra F? Giovana. Depois também a gente pode passar os slides. Ok. Letra F, ponto 3, ele virá como ladrão. É isso? Ok? Tá bom? Então eu vou responder. Cris, me lembra, tá? Para eu começar com a sua pergunta. Então, de onde tiram a ideia de que ele virá e as pessoas que não forem teriam que ficar mais um tempo aqui? Essa é uma pergunta muito boa para a gente responder com a Bíblia aberta. Ô, Edivaldo, eu perguntei porque, assim, pelo menos nesse versículo que a gente lê, é claro que todo mundo vai ver ele vindo, né? Sim. Então, aí fica a questão, se todo mundo já viu que ele veio, então vamos ficar esperando mais o quê, né? Isso, exatamente. E aí, isso. Aí a gente vai abrir no trecho, aí eu vou ter que ler tudo, não vou ler só uma parte, tá bom? Para que fique bem claro que é Deus falando, tá? Não é esse rapaz aqui. Rapaz é por minha conta, né? Tá bom? Então, Deus abençoe e nos guarde e nos conceda um bom café. Olá, pessoal. Edivaldo, mais uma vez. Estamos juntos para dar continuidade ao nosso curso. Terminamos a parte 3 da nossa lição e quero incentivar você a assistir a próxima parte para que nós possamos continuar crescendo juntos na graça e no conhecimento do nosso amado Jesus. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Aleluia, aleluia, em honra e louvor nós iremos cantar ao Senhor.